Muito bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos. A gente já vai dar início a mais um episódio do Ipsos Talks. E hoje a gente vai falar de inteligência artificial. A gente volta em 2, 3 minutinhos. Até já. Olá, muito bom dia a todos e todas. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Mais uma live da série Ipsos Talks. E hoje falando de um tema extremamente efervescente e foi uma das lives com maior procura, com maior número de inscrições com esse tema inteligência artificial. Obviamente mostra um pouco da efervescência, do interesse que esse tema gera. E a gente, como sempre, vai ter uma dinâmica aqui em que eu abro. Eu sou Marcos Cagliari, CEO da Ipsos no Brasil, e eu vou dividir com vocês uma pesquisa justamente sobre inteligência artificial, bastante recente, foi divulgada agora em julho. Na sequência, a gente vai ter uma apresentação da Cynthia Lin, que lidera a nossa área de Creative Excellence na Ipsos. Essa é a área responsável por avaliação de comunicação, e ela vai falar sobre a transformação da inteligência artificial. E na sequência, um painel de discussão incrível, muito, muito forte. Eu estou super feliz de ter esses convidados aqui com a gente. O André Doreto Santos, diretor Latam de GTech Professional Services no Google, que é uma área que lidera desenvolvimento tecnológico de apps para as outras áreas dentro do Google. Obrigado, André, pela sua presença. O André está enfrentando alguns problemas técnicos aqui, tomara que já tenham sido resolvidos. O Pedro Alvim, gerente de marketing no Magalu. Obrigado, Pedro, por estar aqui com a gente. O Cristiano Bock, head de atendimento na UMAP BBDO. Obrigado, Cristiano, seja bem-vindo. E a própria Cynthia Lin também vai participar do painel, como sempre moderado pelo nosso CCO, Diego Pagura. Como eu tinha dito, eu vou apresentar para vocês os dados que são bastante recentes. São dados de uma pesquisa feita em julho, e ele pega a avaliação das populações de 28 países, justamente sobre sentimentos e esperanças com relação à utilização de inteligência artificial. A primeira slide que eu vou mostrar é um slide que fala sobre familiaridade e sentimentos. Então, a gente vê aqui que os brasileiros parecem ser particularmente otimistas ou recebem bem a utilização da tecnologia e têm menos medo dela. A gente pode ver aqui, por exemplo, aqui à esquerda, 74% dos brasileiros dizem que têm um bom entendimento sobre o que é inteligência artificial. É um número maior do que a Latam, que é 72%, e, importantemente, maior do que a média global, desses 28 países que a gente vê. Isso é uma constante. Quase todos os dados que a gente vê acontece isso. A média global é um pouco mais baixa, um pouco mais resistente ou menos otimista. Na sequência, a Latam, né, a média dos países da América Latina, é um pouquinho mais alta, e os brasileiros os mais otimistas e os mais familiarizados com a tecnologia, como a gente vê aqui. Então, 3 de cada 4 brasileiros dizem que conhecem bem, alegam conhecer bem o que é inteligência artificial. 2 em cada 3 avaliam que a inteligência artificial tem mais benefícios do que desvantagens.
aqui é bem acima, por exemplo, da média global, que é 54, 10 pontos percentuais acima, e 60% dos brasileiros confia nas empresas que usam inteligência artificial, tanto quanto em outras empresas, ou seja, não há uma desconfiança de maneira geral. Mais uma vez, aqui a gente vê, mesmo na média global, números acima da maioria, né, acima de 50%, alegando que tanto conhece a tecnologia quanto vê com bons olhos, com algum otimismo. Além disso, em termos de impacto da utilização da inteligência artificial, as populações dos países, de maneira geral, vêm com muito otimismo, né? E, mais uma vez, a gente segue esse padrão. Na avaliação global, da média dos 28 países pesquisados, números um pouquinho mais baixos. Na sequência, os países da América Latina. E os brasileiros, os que mais avaliam que haverá impacto positivo com a utilização da nova tecnologia. Então, o que a gente vê aqui é que os brasileiros acham, por exemplo, 67%, que vai melhorar a quantidade de tempo que leva para fazer as coisas. 64% que vai melhorar as opções de entretenimento. 55% que vai melhorar a minha saúde, quer dizer, recursos ligados à saúde ou recursos ligados ao trabalho, também 55%, que vai melhorar a economia de maneira geral, 51%. Este aqui é um número que é um pouco mais baixo nos outros países, por exemplo, globalmente, só 34% acha que a economia vai melhorar por causa do uso da inteligência artificial, quer dizer, aqui há um descolamento de como os brasileiros veem e como o resto do mundo vê. E a mesma coisa também no mercado de trabalho, praticamente metade dos brasileiros acham que vai melhorar o mercado de trabalho com inteligência artificial, enquanto só 32% do resto do global, né, da média global. Então a gente claramente vê aqui os brasileiros muito mais abertos, muito mais otimistas. Também há um entendimento que a inteligência artificial mudará a forma com que o trabalho será feito nos próximos 5 anos. 73% dos brasileiros concordam com isso, enquanto 57% da média dos demais países concorda com isso. Aqui acho que há uma percepção clara no mundo de que isso vai acontecer, né? Uma mudança no trabalho atual. Entretanto, quando a gente desce especificamente para o trabalho do entrevistado, né, das pessoas, os brasileiros, 57%, acham que é provável que a inteligência artificial substitua o seu próprio emprego nos próximos 5 anos. 57%. Então, um número bastante alto que já percebe isso como uma ameaça, nesse sentido de substituir o seu próprio trabalho. Globalmente, não. Há uma resistência um pouco maior a essa percepção. Só 36% acha provável que o seu trabalho será substituído. O que a gente nota aqui já é uma tradição no Brasil. Toda adoção de nova tecnologia, ela traz algum otimismo do ponto de vista de melhoria de serviços, produtos, preço. E mais uma vez, com inteligência artificial, a gente percebe isso. Os brasileiros particularmente abertos. Eu acho que o grande desafio agora, a gente vê que não vai haver uma resistência em termos de adoção ou de expectativa com relação à população brasileira, ao contrário de vários outros países, alguns países da Europa, por exemplo, ou Ásia, que se mostram muito mais resistentes. Mas eu acho que o grande desafio passa a ser como é que as empresas e marcas vão adotar, né? Vão ser transparentes ou com tipo de tarefas que serão substituídas pela inteligência artificial. E esse eu acho que é a discussão deste painel, é como as empresas veem a possibilidade da adoção da inteligência artificial, respeitando 3 pontinhos chaves aqui que a gente coloca aqui embaixo. A precisão, considerando que a gente ainda sabe que as informações não são necessariamente 100% confiáveis ou precisas, a gente chama isso de verdade, né? A verdade da inteligência artificial. A questão da produtividade, como é que as tarefas podem ser substituídas, mas não só tarefas operacionais repetitivas, mas também como é que a gente consegue fomentar criatividade e inovação ou potencializar criatividade e inovação. E a gente chama isso de beleza, né? A beleza da utilização. E a ética, a segurança da informação e dos direitos autorais, que obviamente é uma questão bastante interessante, também será abordada aqui. A gente chama de justiça. Então, se eu puder colocar três palavrinhas aqui para propor a discussão no futuro, a beleza, a justiça e a verdade serão os temas que eu acho que as empresas e marcas vão ter que lidar. Com isso, eu queria convidar agora a Cíntia Lin, que lidera a nossa área de Creative Excellence na Ipsos no Brasil. Cíntia, por favor, o palco é seu. Olá, gente, tudo bem? Bom, deixa eu colocar aqui a tela. Vem minha tela, né? Sim. Legal. Bom, a gente pegou emprestado alguns slides do Rich Tempon, que é nosso Head Global de Data Science na Ipsos e que lidera
essa parte da organização com muita pesquisa, desenvolvimento e inovação, com laboratórios de neurociência, com psicologia aplicada, assim como ciência de dados e inteligência artificial, que é o nosso tema de hoje, né? E ele começa a apresentação com um extrato do discurso do nosso CEO, do Ben Page, aos investidores. E aí eu vou dividir esse trechinho com vocês. Alex, você roda aí, por favor. Alex? Aí. Welcome to our Investor Day 2023. Okay, people, it's time to face the truth. The only way to survive in the harsh, fast-paced world of market research is to embrace two things: AI technology and giant Maine Coon cats. Starting next week, the cats will be in charge of the company's social media presence, and they'll be the faces of our new ad campaign. I mean, have you seen those giant paws? They're practically made for clicking buttons. And when it comes to market research, forget about surveys and data analysis. We'll just ask the cats. They always know what's up. So let's get ready for a future that's both high-tech and high-feline. Voltamos aqui. Opa, voltamos. Bom, então, é claro que se trata de uma brincadeira, né, ele falar sobre os gatos, mas acho que essa é uma ilustração perfeita para a gente começar a falar de inteligência artificial, né? Esse script ele foi gerado por ChatGPT, a voz era sintética e foi criada por uma empresa, Eleven Labs, e a qualidade ela é tão boa que perguntaram para o Ben, que postou no LinkedIn, se ele gravou isso mesmo como uma piada. Mas a ilustração, acho que ela vai muito mais além, né? O Marcos já adiantou um pouco da discussão que a gente vai ter hoje. Depois da gente se impressionar com o que pode ser feito, vem justamente as perguntas e as preocupações sobre o uso de toda essa tecnologia. Então, que tipo de conteúdo a gente pode criar e confiar? Tem qualidade? Quais são as implicações, né? E aí, quando a gente pensa, né, na preocupação, a gente não é os únicos preocupados com a ferramenta de inteligência artificial. A Ipsos publicou os resultados de um estudo de opinião pública em 31 países e a gente vê que 2/3 da população acreditam que a inteligência artificial vai mudar profundamente o cotidiano nos próximos 3 e 5 anos. E esse número, ele ainda é maior na América Latina, a gente já viu os dados, né, que o Marcos mostrou alguns ali, uns dados de otimismo. Esses dados eles são maiores realmente na América Latina, com quase todos os países da região acima da média em concordância, o Brasil mesmo com 70%. E essa mesma pergunta, que foi feita há 7 meses atrás, já mostrou um crescimento na média geral. E esse nem é o maior crescimento, tá? Quando a gente pergunta também em relação às atitudes, né, sobre o nervosismo, a ansiedade em relação a produtos com serviços de inteligência artificial, a gente vê que as pessoas elas estão mais inquietas e mais nervosas sobre a oferta de produtos e serviços. E aí a gente vê de novo os países Latam ali sobressaindo. Quer dizer, tem um mixed feeling, né? Por um lado, tem um lado bacana para todo mundo ali querendo experimentar, mas tem um outro que é o medo de perder o emprego, que a gente viu que aqui no Brasil e na América Latina é um pouquinho acima da média global, né? E só que a gente vê essa aceleração, quando a gente olha, não são só os consumidores, né? A gente vê também entre as empresas uma necessidade de estar no tema, ou seja, a gente está falando do famoso FOMO, que é aquele Fear of Missing Out. Mas a pergunta é justamente essa: o que realmente é útil e relevante para as empresas? E aí, a gente precisa primeiro lembrar que a inteligência artificial não é novo para as empresas, inclusive para a Ipsos. Então, inteligência artificial preditiva, a máquina de aprendizagem, que a gente chama machine learning, a análise de dados mais avançados, isso tudo já tem sido utilizado para melhorar produtos, serviços e até mesmo a nossa produtividade. Isso aparece em diversas áreas para identificar insights, para melhorar o relacionamento com os clientes e para administrar os negócios também. Então, a gente já tem inúmeros exemplos do uso de inteligência artificial simples, como tarefas simples de automatizar,
de tradução, de resumo, de encontrar e cruzar padrões, né, nos projetos. E também a gente pode usar na fase de ideação, de criação, sempre, obviamente, com a validação dos humanos, né, do que a gente chama dos experts. E por isso é lógico que experimentar e aprender vai ser chave para a gente. Para a gente entender a relevância, né, o ponto-chave para agora, a gente vai falar bastante de validação, que foi o que a gente fez no passado. E aí eu vou usar as 3 palavrinhas que o Marcos também já citou, e é aqui que a gente usa justamente, né, o que a gente está chamando de framework, ou 3 pilares, sobre o uso do IA, que é a verdade, a beleza e a justiça, né? Então, indo além, o que é? Né? A verdade justamente sobre a precisão, sobre a acuracidade de informações. A beleza é justamente sobre a explicabilidade dos resultados, em alguns casos também de gerar novas ideias, de criar. E o terceiro, né, e último, não menos importante, que é justamente sobre a ética, sobre a segurança, sobre o direito dos criadores de conteúdo. Então, são os 3 pontos que a gente tem que sempre analisar quando utilizando as ferramentas de inteligência artificial. Então, pensando em casos específicos, né, em qual é o valor dessas validações, a gente vê que há muitos casos de informações não acuradas que vai tornar vulnerável, de fato, a exploração e o aprendizado nessas ferramentas. Esse é um primeiro cuidado que a gente tem que ter antes de validar essas informações, né? Outro ponto sobre classificação e sentimentos e análise de texto, a gente tem usado muita análise de texto por anos, né? E a gente usa a inteligência artificial justamente para identificar os sentimentos e classificar. Só que houve todo um processo de validação dessas classificações por humanos, né? Então, hoje a gente vê a necessidade de fazer o mesmo com as ferramentas novas, as ferramentas generativas de inteligência artificial, tanto que, em muitos casos, as novas ferramentas elas ainda não são tão boas como as antigas, né? E, da mesma forma, a gente está num processo de avaliar e de verificar a questão dos dados sintéticos, né? Avaliação de imagens, de rostos, que são uma área ainda bastante extensa de pesquisa e validação para a gente sentir realmente mais confiança, em especial como empresa, né? E aí, para melhorar a qualidade e a credibilidade, obviamente, tem um papel aqui importante. Eu estou o tempo inteiro falando de validação e que a gente depende desses humanos, né, para validar, e, de fato, vai ser essencial, vai ser chave a gente aprender a trabalhar com a ferramenta. Vamos lembrar que a inteligência artificial ela é uma ferramenta para a gente poder, de fato, produzir mais conteúdo, né? Bom, no dia a dia do marketing e de pesquisa e comunicação, isso também tem acontecido com uma frequência crescente. Agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais no nosso universo de hoje. Então, se a gente observar o funil de inovação e de comunicação de uma marca, hoje a gente já consegue obter insights utilizando a inteligência artificial. Como? A gente vai enriquecer com identificar necessidades não atendidas para exploração, a gente vai desenvolver essas ideias, ele vai ajudar a gente a criar conceitos, né? Ele vai ajudar a gente a gerar imagens também. Só que, para ficar, de fato, atual, granular, mais preciso e emocional, a gente precisa ainda alimentar com dados gerados pelo consumidor de hoje, né? E aí é junto com essa parceria que a gente vai conseguir criar ali uma nova imagem, uma nova comunicação, uma nova campanha. Então, isso já é utilizado. Partindo para alguns exemplos na comunicação especificamente, eu vou mostrar essa campanha para vocês, mas a Heinz, em julho do ano passado, eles lançaram essa campanha usando a inteligência artificial para gerar a imagem tem uma empresa, Crayon, o nome da plataforma, né, que é o DAO E2, que é uma plataforma justamente de inteligência artificial que gera desenhos a partir de qualquer frase que o usuário escrever. Então, baseada na ideia de que o sinônimo de ketchup é Heinz, eles criaram esse desafio que gerou a campanha digital e Out of Home no Canadá e também nos Estados Unidos. E aqui fica claro a inteligência artificial como ferramenta para criatividade. Alex, você pode rodar?
Bom, um outro exemplo bacana dessa campanha que aconteceu no Equador esse ano, só que num cenário, infelizmente, e eu digo infelizmente fictício, porque eles trazem justamente a campanha pela igualdade não artificial, para falar sobre o gap entre homens e mulheres no mercado de trabalho, que ainda é significativo, e principalmente lá no Equador. E essa também é uma campanha que mostra bastante o poder da criatividade humana com a inteligência artificial como um motor, realmente que pode impulsionar a sociedade. A imagem foi 100% gerada pela inteligência artificial, mas a mensagem visual, a mensagem geral é totalmente humana, né? Então, inclusive, o artificial aqui tem um significado e uma simbologia super importante nessa campanha. E aí, a gente já viu exemplos bacanas, mas aí a gente começa a pensar aqui em outros elementos, né? A gente tem o deepfake. Nesses exemplos, a gente vê justamente esse recurso, né, avançado de inteligência artificial que vai permitir o que? A gente recriar ou mesmo alterar digitalmente o rosto de uma pessoa e que pode ser usado por consumidores ou empresas de forma aleatória, né, para ganhar, por exemplo, seguidores utilizando essas brincadeiras. E nas campanhas isso também não é novidade. Há 2 anos, o Mercado Livre fez uma campanha com o Zico. Essa campanha eu não vou mostrar para vocês porque ela é um pouquinho mais longa. Ela é do Brasil, foi feita em 2021 para o Dia dos Pais, mas mostra o Zico, o jogador, cujo pai morreu novo, e aí eles recriaram a voz do pai com a ajuda do irmão, com uma voz sintética, com a ajuda da inteligência artificial, e ele conversa com o filho pedindo para ele fazer um gol no estádio do Maracanã, né? Então, já existia esse recurso, isso já foi utilizado, mas para trazer ali uma mensagem sobre aproveitar o momento com seus pais ainda enquanto se pode, tá? Então, eles trouxeram isso e aqui a gente já começa a pensar na questão dos valores, da ética, né, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. E óbvio, né, a gente tem os deepfakes, acho que os convidados também vão falar um pouquinho, alguns já devem ter visto também o do Tom Cruise, mas tem muito consumidor brincando com o deepfake, usando ali o rosto de celebridades, né? E aí, gente, para a gente finalizar, o último exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é um exemplo do México, que justamente, né, depois, no ano passado, em 2022, o ator do Chaves, ele faleceu, e aí a empresa, que é um serviço de streaming, a Dish Latino, que é focada em famílias bilíngues nos Estados Unidos, eles recriaram esse ícone latino por deepfake. Então, foi aprovado pelo filho do ator, que faleceu em 2014, e a campanha ela quis trazer a raiz e a cultura latina com o personagem Chaves. E aí já fica a pergunta, né? Ator pode ou não pode ser revivido, mas e personagem? Pode ou não pode ser revivido? O personagem é imortal? Alex, roda pra gente. Y entonces yo jugaba, Eugenio. ¿Me sigues viendo como cuando eras niño? ¿Chavo? Claro, toda la vida. Siempre me has acompañado. ¿Cuántos canales? ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí, ahora hay cientos de canales en español e inglés, fácil acceso a tus aplicaciones, control remoto de voz en español, y hasta lo puedes ver aquí. ¡Chanfle! Los latinos hemos llegado muy lejos. Nuestras películas ganan premios, nuestra música da la vuelta al mundo. Hasta hay un servicio de televisión que lleva nuestro nombre, Dish Latino. Y todo eso por los que dieron los primeros pasos, como tú. ¿Y como tú? Eso. Para una comunidad latina que crece, un servicio de televisión que lleva su nombre. Dish Latino, latino como tú. Esse foi nostálgico, né, gente? Bom, fica claro que a inteligência artificial está alterando os cenários sociais, comerciais, na publicidade para conseguir, muitas vezes, o clique de consumidores, cria deepfake, cria mais sites populados também com conteúdos gerados, e aí, entre as implicações,
é justamente o próprio colapso desse conteúdo gerado, né? E para publicidade isso implica, inclusive, em maior ruído publicitário. Bom, como é que fica aí a credibilidade? Por isso a gente encerra aqui com os slides, trazendo de novo o frame de análise sobre o uso de inteligência artificial, verdade, beleza e justiça. E aí eu passo para o Diego, que vai apresentar os nossos convidados. Obrigada. Muito bom, sim. Bom dia, pessoal. Bom dia. Todo mundo aí, todo mundo bem? Bom dia, sensacional, bem interessante aí. Oi, Pedro, Cris, André, estamos acompanhando hoje. Bom dia, pessoal. Tudo bem? André, não sei se você conseguiu conectar a câmera ou não. Infelizmente não consegui, mas estou aqui escutando e posso participar de voz mesmo. Pessoal, o GoToWebinar ainda não tem embedded a inteligência artificial como para criar o André. Então, também, como a câmera não funcionou, a gente vai ter só a voz dele. Bom, pessoal, super interessante. Eu queria começar, a gente vai ter meia horinha aqui de bate-papo, com uma pergunta sobre o uso e aplicações. Obviamente que vocês estão aqui porque tem recentemente, ou ao longo de muito tempo, utilizando inteligência artificial nas profissões de vocês. E eu acho que uma coisa curiosa, né? A gente está falando agora de inteligência artificial, mas vem utilizando inteligência artificial há muito tempo. Já não é uma novidade, mas por algum motivo, obviamente, a popularização, a democratização do acesso a ferramentas que permitem a gente experimentar e tudo, tem feito um assunto super popular, né? Então, queria, talvez, aí, numa primeira rodada, vamos dar o direito para o André, que está sem câmera primeiro, de vocês contarem os usos mais recentes e inovadores que vocês estão dando para a inteligência artificial. Então, a gente fazia com o André um pouquinho isso na prévia também, ou seja, o Google é praticamente sinônimo de inteligência artificial. Então, André, não sei o que você vai tirar da cartola agora para contar, de quais são as coisas novas, talvez com a inteligência artificial generativa e tudo que vocês estão vendo e começando a utilizar para o Google e como isso se materializa para nós, consumidores das ferramentas. Perfeito. Como vocês mesmos disseram, faz muitos anos que a inteligência artificial faz parte aqui da nossa estratégia como empresa, e a gente vem pensando em como adotar essa tecnologia dentro dos nossos produtos desde muitos anos. Para vocês terem ideia, o primeiro produto do Google que começou a usar algo que na época se parecia com inteligência artificial, que eram as primeiras sementinhas lá, foi em 2001, não sei se vocês vão lembrar, quando você entrava na busca e digitava alguma coisa errada, ele falava, você não quer dizer, né, e dava uma sugestão. Aquilo já era um pouquinho de inteligência artificial lá. Agora, mais recentemente, tem muita coisa, obviamente o papo é inteligência artificial generativa, né, que é a nova capacidade que a gente descobriu que a inteligência artificial é capaz de fazer, e tem muita coisa legal acontecendo e muitas coisas que a gente tem adotado nos nossos produtos. Deixa eu citar algumas aqui, por favor, me interrompam, como eu não estou vendo vocês, me interrompam aqui se eu estiver passando do tempo. Mas, por exemplo, dentro do Google Fotos, agora tem uma funcionalidade que a gente chama de Magic Editor. Então, digamos que você tirou uma foto e ela está cortada, né? Você cortou uma parte da foto que não saiu na foto. Você consegue mover aquele elemento para dentro da sua foto, para mudar o enquadramento dela, e a inteligência artificial gera, né, o que estava faltando, né, o que ficou de fora. Ou então, por exemplo, você tira uma foto numa praia, está cheio de gente atrás, você consegue apagar aquele penetra inconveniente lá que ficou estragando a sua foto, né, no fundo. Então, esse é o tipo de coisa que a gente está fazendo. Agora, por exemplo, para business, né, dentro do Google Ads, que é onde onde as empresas fazem suas campanhas de marketing, a gente lançou recentemente também, anunciou, pelo menos, o lançamento ainda não foi feito, a gente anunciou e está em desenvolvimento, onde você vai poder só colocar a URL do seu site, né, do site da sua empresa, e a inteligência artificial vai pré-gerar a sua campanha. Então, ela vai fazer um crawler do seu site, ver o que tem lá no seu site e gerar a descrição do produto, pegar as imagens do produto, ajustar, fazer o seu anúncio, fazer a imagem. Então, é uma geração mesmo, né, puro de Generative AI, de gerando o conteúdo. Obviamente, tudo pré-pronto para a pessoa mudar, ajustar, fazer o que precisar ali, mas é uma mão na roda já para quem precisa fazer uma campanha
nova. E no YouTube, para concluir aqui um último exemplo, a gente tem testado coisas de dublagem, muito com a geração de som, né? Então, você é um criador lá de conteúdo, você tem o seu canal em português, e você vai poder dublar o seu canal para outras línguas automaticamente. Então, a voz gerada artificialmente, mas a dublagem acontece automática, né? A inteligência artificial entende o que você está dizendo em português, traduz isso, né, usando o translator por debaixo, e já gera uma voz nova para você na língua nova. O que eu acho que é sensacional, porque pode romper barreiras e pode ser realmente revolucionário, né, do ponto de vista de comunicação e de inovação. Mas são só 3 exemplos, eu não sei, tem mais aqui na cartola se precisar, mas esses são 3 que eu achei os mais interessantes. Muito bom, e tudo eu acho que enriquece muito a questão de criatividade, né? Ou seja, as aplicações, elas permitem ampliar as possibilidades de criatividade que a gente tem. Eu queria passar a bola rapidão para o Pedro. O Pedro é responsável pela Lu do Magalu, obviamente que também nasceu com inteligência artificial já também. Mas aí não sei, Pedro, se você quer fazer uma linha do tempo aí cronológica um pouco da Lu e ver como que esse aumento, né, e democratização também do Generative AI tem impactado na Lu e o que as pessoas, né, os consumidores hoje podem encontrar. Perfeito. Primeiro, Diego, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a Cíntia, com o Cristiano, com o André, com todos aqui da Ipsos que estão participando do webinar também. Eu estou muito feliz porque, de fato, o case da Lu do Magalu, ele é um case que eu considero brilhante, porque a inteligência artificial faz parte do projeto e é um projeto que é orgânico, ele vem evoluindo junto com a própria sociedade, com o comportamento das pessoas e com a evolução das tecnologias. O projeto Lu do Magalu completa esse ano 20 anos. Ela foi criada em 2003. Naquela época, a gente tinha recém-lançado o nosso e-commerce e a gente queria levar um pouco do calor humano, da experiência que a gente tinha de atendimento nas nossas lojas físicas para o nosso e-commerce. E a solução encontrada naquele momento, liderada pelo Frederico Trajano, que atualmente é o nosso CEO, foi a criação da personagem. Ela foi criada na época inspirada na fundadora da companhia, e de lá para cá ela foi ganhando um espaço diferente dentro da marca, até se tornar hoje, o que eu diria, um dos principais assets de comunicação que nós temos. E eu diria que ter um avatar, ele é um desafio grande, principalmente num país como o Brasil, porque você ter um avatar 3D requer um investimento alto para produção. O 3D não é o DCI, ele não é uma tecnologia barata e requer também paciência, porque é muito demorado. E então eu diria que o primeiro aspecto que a inteligência artificial generativa traz para quem trabalha com avatar é a possibilidade, né, de escalar a produção de conteúdo. E isso é algo que, sem dúvidas, a gente já está endereçando. E eu acho que um segundo ponto legal de compartilhar aqui é que nós temos dentro do Magalu um time de desenvolvedores, o Luiza Labs, liderados pelo André Fatala, nosso VP de tecnologia, que já estão trabalhando no cérebro da Lu. Então, a Lu ela vai deixar de ser operada só por humanos e ela já começa a ser operada também por uma inteligência artificial generativa que vai ajudar os nossos clientes a encontrarem o produto certo e as promoções certas para eles. Então, isso foi divulgado no último Fórum E-Commerce Brasil, então por isso eu estou trazendo para cá e, enfim, acho que as possibilidades são infinitas para o projeto. Pedro, vamos guardar esse assunto porque eu vou voltar agora, mas ansioso para ver essa evolução da Lu. Mas vamos, já a gente volta. Cris, eu queria te fazer uma pergunta aqui para fechar essa rodada. A Cíntia nos contou um pouquinho de aplicações, o André, o Pedro também. Vocês estiveram na pauta, né, com a agência na campanha da Nova Kombi, bastante forte
na nossa pauta, eu acho que nas nossas conversas, tanto profissionais quanto na roda de amigos e tudo. E eu queria que você contasse um pouquinho os bastidores da campanha da Nova Kombi, Elis Regina, Maria Rita. Como foi, o que gerou, como surgiu a ideia, como vocês operaram isso? E, obviamente, que se tem outros casos de aplicação, também pode compartilhar, mas talvez seja o que está mais fresco na mente de todo mundo. Tá mais, com certeza. Eu vou ser rápido aqui. Obrigado pelo convite. Legal estar aqui com vocês, com as 142 pessoas aí acompanhando a gente. Muito feliz de poder falar sobre esse assunto. Especialmente, aí falando um pouco dos bastidores, porque eu acho que tudo que foi falado aqui, muita coisa leva a gente a tecnologia como um meio e não como um fim. Eu acho que essa é uma discussão super importante. Assim, qual que é o papel da tecnologia? Ela é um enabler, no final das contas, né? A nossa campanha não é uma campanha que nasceu com o objetivo de vamos fazer algo com inteligência artificial porque está na moda. A nossa campanha nasceu de um insight, como normalmente a gente faz, através de pesquisas, observações. Então, foi um ano aí não de desenvolvimento, mas de maturação da ideia e das ideias, porque a gente nasce com o objetivo de celebrar o aniversário de 70 anos de uma marca que está com a UMAP há 67 anos. Então, assim, eu estou há 12 anos aqui no atendimento da conta, mas a gente já tem aí muitas gerações fazendo essa comunicação de uma marca exitosa como a Volkswagen e que estava precisando de alguma coisa para cair no gosto popular novamente, enfim, e entrar na conversa. E eu acho que aqui o insight, resumindo o insight, a gente fala muito sobre Volkswagen sucesso que passa de geração em geração. Por quê? Porque a ideia era a Kombi nova, elétrica versus os carros antigos. Então, a partir do insight, a gente chegou na ideia de sucesso que passa de geração em geração, trazendo aí uma tempestade perfeita, vamos dizer assim, que é uma música muito forte, com uma letra com significado atualizado, né? A gente tem duas personagens que fazem parte da história do Brasil, principalmente a Elis Regina e a história dela não ter conhecido, ou ter conhecido a filha dela só até os 4 anos, então também é uma coisa emocional que mexe com muita gente que não tem pais e mães vivos, enfim, não tiveram essa possibilidade. Acho que vocês comentaram muito sobre isso no caso do Zico. E uma marca que tem um gatilho emocional nas pessoas, né? Todo mundo tem história com todos os modelos que apareceram no comercial, dos mais antigos para os mais novos, e aí a possibilidade da gente fazer quase que chamar de manifesto, mas assim, um hino, uma homenagem a essa comemoração dos 70 anos dessa marca que faz parte aí da vida de todos os brasileiros e tem essa credencial. Né? A gente maturou essa ideia por muito tempo, por quê? Porque dentro do sucesso que vem de geração em geração, obviamente que quem trabalha em comunicação sabe, a gente não aposta só em uma ideia. A gente abriu várias possibilidades e vários caminhos criativos, até porque, e aí acho que nosso papo vai caminhar para isso, como fazer, né, aquele frio na barriga de quem autoriza, quem não autoriza, quais são os limites, qual o limite ético, o que ela pode falar, o que ela não pode falar, ou seja, a gente passou esse tempo todo tentando fazer o melhor possível. A gente fez uma Elis Regina que precisou ser validada pelos parentes, então tem uma coisa que os 3 herdeiros só toparam se eles aprovassem como a imagem da mãe deles ficaria no final das contas. Isso a gente conseguiu aprovar 2 horas antes do lançamento, então tem a gente pode depois fazer um fórum de bastidores, e até o Pedro aí com a Magalu brincaram com a gente aí com a finalização da nossa Elis parecida com a personagem. A gente ainda teve um cross de uma piada de super bom gosto aí, que justamente mostra como a gente conseguiu cair na conversa, como a gente caiu na tia do Zap, né? Que a gente sempre costuma dizer assim, você tem que receber de algum familiar seu que não é da propaganda para provar que foi um sucesso a sua iniciativa. Muito, muito legal, né? Na conversa de todos vocês, verdade, beleza e justiça está super presente. Aí vocês falaram bastante, né, de novos usos. Aí o Pedro até comentava uma evolução da Magalu para da Lu, na verdade, com um papel muito mais forte da inteligência artificial e menos papel humano. Eu queria fazer agora uma pergunta ao contrário, e aí fiquem à vontade de ir respondendo, que ter a opinião de todos. O que a inteligência artificial não consegue fazer hoje? Até onde a gente chega com isso? Quais são os limites? Onde a gente tem que entrar? Qual que é o nosso papel? E aqui, gente, assim, papo aberto, eu acho que não tem certo ou errado. Eu queria escutar um pouco o ponto de vista de vocês.
Bom, eu posso falar rapidamente aqui, só não quero ocupar todo o tempo, mas eu acho que tem uma coisa que é o que a inteligência artificial ainda não consegue fazer, e espero que essa vá ser a nossa preservação aí do cérebro humano, é justamente fazer transformar um insight numa verdade, trazer uma ideia original, verdadeira e que precise do ser humano ainda para ganhar um pouco mais de forma, né? Eu acho que tem uma coisa aqui nos Estados Unidos, está acontecendo uma discussão muito grande sobre propriedade intelectual, justamente porque os tribunais não estão aceitando registrar ideias que sejam feitas somente por máquinas. Tem que ter o toque humano e aí você consegue registrar a propriedade intelectual. Mas até isso também tem um pouco do que é humano, é o prompter, é o programador, é o cara que fez o 3D, até que ponto, e eles estão nessa discussão atual e super recente, justamente porque as pessoas querem gerar coisas e ganhar dinheiro com essas coisas. Então, a partir do momento que eu crio, vocês citaram o Tom Cruise, por exemplo, o Deep Tom lá do TikTok, ele foi uma brincadeira, mas no final das contas, o Deep Tom, quer dizer, o Tom Cruise Deepfake, que não é nem autorizado nem desautorizado pelo Tom Cruise, ele monetiza para quem? Para o criador, para a empresa de AI ou para o Tom Cruise? Né? Tirando a parte ética, mas aqui a propriedade intelectual, isso pode gerar muito dinheiro. Para quem que vai esse dinheiro? Né? Então a gente começa a gerar essa questão ética, moral, jurídica, que, enfim, deve estar em todos os fóruns atuais, aí, de criatividade principalmente. Deixa eu dar minha opinião aqui também. Eu acho que eu concordo com essa linha de que a inteligência artificial é uma ferramenta que capacita a gente a fazer coisas novas. Ela dificilmente vai substituir os seres humanos completamente em algumas atividades, né? Na maioria das atividades, eu diria. E como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? Então, pode ser usada para fazer coisas incríveis, maravilhosas, e também pode ser usada, né? A metáfora que eu ouvi outro dia foi o martelo constrói coisas incríveis, serve para construir casas e prédios, etc., mas também pode servir para matar uma pessoa. O martelo em si não é o culpado da coisa, mas é o uso que a gente faz disso. E levando para a sua pergunta, eu acho que o uso que a gente faz de inteligência artificial é uma decisão humana. E a gente vai precisar continuar tomando essa decisão. E acho que isso a inteligência artificial não vai fazer, que é todo o aspecto ético de como fazer, o que é bom, o que não é. Bom e ruim não são construções que a inteligência artificial ainda entende, são relações muito humanas, né? Decisões muito humanas. Agora, do ponto de vista mais prático da coisa, acho que, em especial, a inteligência artificial generativa, ela ainda não é melhor do que os nossos melhores humanos, né? Então, se você pegar e pedir para a inteligência artificial gerar uma música, não se compara a um Bach, um Beethoven, tá longe disso. Agora, talvez ela seja já muito melhor do que a média. Eu, por exemplo, não tenho a menor condição de capacidade de criar música nenhuma, né? Então, qualquer música que a inteligência artificial crie que seja razoável, já é melhor do que a que eu consigo criar. Então, acho que esse tipo de ferramenta vai chegar na mão de pessoas que não conseguem criar nada, não conseguem fazer nada, e vai capacitar uma massa gigantesca de pessoas a fazer coisas novas, né? E talvez esse bom o suficiente, né, esse good enough, é o que seja o estado atual da inteligência artificial generativa, né? E acho que isso já é incrível, já dá para a gente fazer coisas maravilhosas com isso. Então, eu não sei se a pergunta é o que a AI não faz. Eu acho que ela faz um pouco de tudo, né? Principalmente no mundo de AI generativa, mas ela ainda não faz tão bem quanto os melhores de nós, mas já faz bem acima da média, eu diria. Interessante. Vou contribuir aqui com alguns centavos também na discussão, gente. Não discordando, tá, dos colegas anteriormente, mas a minha provocação é de que há uma linha de pensamento que veio muito ali, oriunda dos anos 70, que trouxe o fenômeno, aliás, né, o paradoxo de Moravec, que foi uma observação dos pesquisadores de AI daquela década e que pontuou que inteligências artificiais eram capazes de desenvolver tarefas e atividades que
requeriam um raciocínio lógico muito grande, né? Mas eram incapazes de desenvolver atividades que uma criança de 1 ano seria capaz de fazer. Na verdade, o papel dos pesquisadores é justamente apontar um problema para que a própria comunidade científica consiga endereçar isso e avançar nesse aspecto, né? E, de fato, a gente vê que dos anos 70 para cá, a tecnologia de AI avançou muito, né? E essa crítica do Moravec, na realidade, ela para mim, ela responde muito a sua pergunta, Diego, pelo fato de que, quando a gente fala de inteligência humana, ela não se restringe só ao raciocínio lógico, ela vai muito além disso, né? A gente tem a inteligência sensório-motora, né? Você tem lá uma panela quente, uma criança de 1 ano vai encostar nela, ela percebe o calor, ela tira a mão. E essa capacidade sociomotora é que a inteligência artificial precisa de um nível computacional muito maior do que atividades de raciocínio lógico. Então, eu não acredito que a inteligência artificial não possa ou não vá conseguir, em algum momento, mimetizar a inteligência humana, né? Eu acho que a gente não está perto disso nesse momento, mas eu tenho uma visão de que ela vai conseguir fazer, inclusive, atividades criativas, e o que traz um impacto gigantesco para a nossa indústria. Ela já consegue fazer isso, mas é importante a gente lembrar que toda e qualquer ferramenta de AI, ela cria baseada no repertório, né? E quando o André traz esse ponto de vai depender de como a gente usa a ferramenta, a minha proposta de reflexão para vocês aqui ao invés da gente perguntar o que a AI pode ou não pode fazer, da gente começar a estimular o nosso mercado e principalmente quem nesse momento toma decisões que podem impactar massivamente a sociedade sobre o que a gente deve ou não deve fazer com a AI, né? E não as possibilidades apenas. Não tem legislação em nenhum país em relação a isso. A gente até tem, né, uma carta da ONU que até, se eu não me engano, é da ONU ou da Unesco, eu não sei, que delimita algumas boas práticas, mas você tem ali uma ferramenta que não tem nenhum tipo de regulamentação ainda, uma tecnologia que está se desenvolvendo sem essa discussão ética acompanhando ela, né? Então, a minha provocação é essa, a gente discutir menos sobre o que ela consegue ou não, e mais sobre o que ela deve ou não fazer em prol da sociedade. Eu acho que eu queria contribuir com um assunto que vem muito a calhar aqui, tem a ver com o que a Cíntia mostrou, a referência das mulheres, porque a questão do repertório eu acho que é muito importante, é como ela é alimentada, né? Foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos com o Midjourney, que é o concorrente do DALL-E, que justamente gera a partir de perguntas no prompt para representar CEOs de empresas, né? E todos os CEOs de empresas que apareceram foram homens. Então, assim, o repertório da inteligência artificial é que CEO é homem. E aí, se você acreditar, e tem essa máxima hoje em dia da inteligência artificial, do só acredito vendo, você vai ver CEO homem. E aí, lá nos Estados Unidos, eles pegaram uma cidade dentro de um estado onde tinham muitas mulheres, ou majoritariamente mulheres como CEOs, e mesmo assim deu homem a pesquisa. Então, tem muito a ver com até quando ela é alimentada e como ela vai ser alimentada no futuro, justamente para delimitar o pós-verdade, né? Se eu digito ele diz, eu acredito. Então, se é só homem, CEO tem que ser homem. E aí, como é que a gente faz? Né? E homens brancos, enfim, toda aquela característica básica que a gente já conhece. Então, isso também entra numa questão de a gente está olhando para trás e olhando para frente, onde ela ajuda e onde ela atrapalha. Que a parte da crítica, acho que de tudo que é produzido, vai continuar com o homem. Acho que os três falaram bem isso, não vou contribuir tanto agora, porque vocês já falaram tudo aqui, mas é isso, a gente tem que criticar tudo que é produzido, né? A qualidade da música que o IA pode trazer para a gente que vai criticar se é legal, se não é, se é melhor ou pior do que Beethoven. Então, sempre vai ter o nosso olhar, a consciência no final é nossa, né? Que também tem a ver justamente com isso, com a mensagem que a gente está passando, com o que está sendo ali representado. A gente continua com o domínio, a gente só tem que saber realmente o que deve e não deve, estou de acordo com o Pedro aí.
Não, gostei pra caramba, porque uma crítica tanto criativa que a gente tem que ter em relação à qualidade do que é produzido, mas também uma crítica ética, né, sobre o que é produzido. Então, eu acho bem legal. Pessoal, a gente tem mais 5 minutinhos. Eu queria talvez fazer uma última rodada aqui, perguntando o que vocês estão vendo daqui para frente. Quais são as próximas coisas que vocês estão vendo de aplicação, ou mudanças que vocês estão vendo na empresa, porque, por exemplo, aqui, como a gente estava falando, dentro de casa, né, a gente está começando a ter acesso a uma série de ferramentas também, massificando o uso de ferramentas, que a gente precisa tomar alguns cuidados também, orientações, como a gente está falando, para fomentar essa crítica. Então, queria escutar um pouquinho de vocês, esse daqui para frente, as aplicações, cuidados, como vocês estão usando praticamente, como está impactando nas empresas. E a única coisa que talvez seria PG, eu não gosto assim de direcionar tão diretamente, mas o André ele vai ter que sair assim às 10 horas em ponto, então talvez começar essa rodada pelo André, e aí a gente fecha com o resto de vocês. Claro, obrigado. Teve alguém que falou, né, que é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro, né? Acho pouco provável que qualquer coisa que eu diga aqui eu vá acertar o que vai acontecer. E a outra metáfora que eu vi que eu achei maravilhosa talvez a gente seja as primeiras pessoas em cima dos cavalos, vendo os primeiros carros passando nas ruas e tentando entender o que está acontecendo e o impacto social, econômico que isso vai ter. E eu aposto que naquela época as pessoas nos cavalos não estavam prevendo borracheiro, crise de petróleo, enfim, tudo que veio depois, né, disso. Então, acho que a gente vai ter alguma dificuldade agora, até porque tem um universo inteiro a ser explorado ainda, de achar precisamente aonde estão, né, o que vem por aí. Dito isto, olhando aqui, tentando usar minha bola de cristal um pouquinho, acho que tem um espaço muito grande ainda para a gente entender como a AI generativa vai mudar as nossas vidas. E está todo mundo meio perdido, né? Está todo mundo testando um monte de coisa. E é normal, quando a gente começou na internet também, tinha site para tudo, e 90% deles não existem mais, até mais se bobear, porque a gente experimentou muito. Eu acho que a gente está nessa fase agora, de experimentar um monte de coisas, de ver o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo, e vai ter um processo de sobrevivência natural de as coisas que gerarem valor, que forem interessantes para a sociedade, vão ficar, as outras a gente vai deixar para trás, vai cair na história e não vão para frente. Dessas que vão para frente, eu acho que esse é o desafio de entender, né, o que vai sobreviver, o que não vai sobreviver desses experimentos todos. Mas tem um que eu particularmente estou encantado, e talvez seja só o meu bias mais recente aqui do que eu estou vendo, que é línguas. Eu acho que vai ter uma disrupção muito grande nas barreiras que hoje a gente tem com língua. A gente já começa a ver isso faz muitos anos. Você pega o Google Translator, vai para qualquer país hoje em dia e se vira lá para pedir qualquer comida, enfim, já tem um pouco disso. Mas eu acho que a gente vai entrar numa próxima onda de disrupção de pessoas que não conseguem, não podem falar outra língua, não tiveram a oportunidade de aprender, e vai abrir um horizonte enorme. Imagina, por exemplo, o impacto que tem para uma pessoa que não fala inglês poder escutar em português, na sua língua nativa, todo o conteúdo da internet. Então, isso pode realmente ser uma transformação grande social, econômica, etc. E é só uma coisa que, eventualmente, a inteligência artificial vai nos ajudar, né? Então, não é à toa que a gente vê a inteligência artificial aqui no Google como a terceira grande onda de transformação digital, e talvez com um potencial de disrupção maior do que foi a internet e até os smartphones. Eu acho que olhando para o futuro, um pouco do que o André está dizendo, tem essa questão da língua, para mim, é uma das mais latentes. Eu acho que, tirando o fato de que acabam os dubladores, né? E a gente tem daquela questão de o que acontece com as profissões, né? Porque é muito legal o YouTube fazer tudo, mas ao mesmo tempo o cara que tem o sotaque, que faz e que se aproxima, ele provavelmente vai ser substituído por máquinas, e aí a gente vai ter que achar
poder da relevância do ser humano dentro dessa questão toda, né? Óbvio que o benefício maior é ter um mundo sem barreiras e sem língua nenhuma, né? Ele falar a língua vai virar um ativo de luxo, talvez no futuro nossos netos vão dizer, nossa, mas vocês aprendiam isso para poder falar? Hoje é opcional, você aprende para ter mais um skill, mas falar línguas não é um assunto, né? Então a gente vai ter que pensar justamente... Desculpa eu te interromper aqui, mas eu pensei nisso esse final de semana, assim, o investimento de tempo que eu pessoalmente fiz para aprender inglês e outras línguas, né? Hoje eu olho e penso assim, será que valeu a pena? Será que não valia a pena ter esperado isso aparecer? E acho que exatamente, você tem razão. Põe um device na orelha e vai falar, e daqui a pouco é o óculos e os wearables, enfim, tem todo esse lance que faz com que o conteúdo seja muito neutro. Eu tenho uma pessoa, meu irmão, é youtuber, tem um canal no YouTube super grande no Brasil, e ele começou a ver no Analytics dele que estavam tendo fãs em países de origem de língua inglesa, e ele não entendeu. E aí ele descobriu que os fãs dele, do canal dele, estavam gerando os episódios deles em inglês, e ele começou a ter fã em outros países. Então foi uma coisa que aumenta o poder de monetização, aumenta o poder de quebra de barreiras, justamente porque o Brasil tem uma língua muito única, né? Os latinos dominam toda a América, enfim, o inglês domina o mundo, mas a gente tem um assunto ainda em português brasileiro de romper barreiras. Então, a gente vai se beneficiar muito disso, imagino eu. Até para complementar esse tópico, na última vídeo com Jana Haim, o CEO do MrBeast, que é o canal de YouTube com o maior número de inscritos no mundo, ele justamente trouxe essa questão, porque hoje ele tem que traduzir os conteúdos dele para mais de 30 idiomas, né? E o YouTube acabou de anunciar que vai fazer tradução de dublagem simultânea, né? Eles anunciaram, inclusive, na vídeo. Então, esse ponto realmente vai ser bem interessante na indústria de conteúdo. Eu posso complementar com outros tópicos também, que eu acho que vale. Eu acho que, sem dúvida, a barreira linguística é um ponto, mas eu também não posso deixar de falar do impacto dos avatares nesse novo processo, né? Os avatares, eles vão ajudar. Isso não é eu, Pedro Alvim, só que estou falando aqui, não, porque pode ser muito enviesado, né? Mas estudos até da Stanford já indicam que a utilização de avatares humanoides, elas ajudam a criar empatia, tanto cognitiva quanto emocional, com seres humanos, e o que vai facilitar, inclusive, a adoção das tecnologias de inteligência artificial generativas, né? E hoje você já vê os avatares sendo utilizados com esse propósito de ser uma cortina de empatia. E até vou citar aqui a chefe a chefe cientista de decisão do Google. Não sei se essa é a melhor tradução para o cargo dela, André, você pode até me corrigir, mas ela chama Cassie Kozyrkov. Ela esteve no Web Summit do Rio nesse ano, e ela jogou ali na nossa cara uma realidade que, para mim, foi interessante, que ela falou, a gente já convive com inteligência artificial há muitos anos. Quem está empolgado com essa revolução que está acontecendo agora, não está empolgado com uma revolução de AI, está empolgado com uma revolução de design, porque pela primeira vez a gente está conseguindo operar uma inteligência artificial com tanta facilidade. Isso é uma revolução de design. Então, eu entendo que disso vai derivar muitas das possibilidades que a gente vai ter com essa tecnologia. É a forma como elas vão ficar acessíveis de forma, inclusive, democrática, para as pessoas poderem, enfim, usá-las de uma forma mais ampla. Eu acho que aí, voltando um pouco, a gente já falou um pouquinho da nossa indústria, né? Queria trazer outro tópico aqui, porque tem a ver com o mercado publicitário em si, né? A gente sabe que pode ser usado para diferentes situações, incluindo produção de conteúdo mais elaborado, isso vale para todos os mercados, na verdade, a otimização das campanhas publicitárias, melhorar a experiência do cliente através até de recomendações personalizadas e campanhas personalizadas, né? Então, a gente sabe que vai tornar a indústria publicitária mais eficiente, vai criar melhores experiências. A gente sabe que tem desafios que têm que ser superados antes, né, que esse potencial todo possa ser realizado. Então, mais crítica, mais dados para treinamento de algoritmo. A gente já viu toda essa história acontecer com as mídias. Se a gente for pensar, as mídias tradicionais, como televisão, jornal, eles deixaram de existir, a gente começou a dedicar nossa vida para as redes sociais, e aí a publicidade se reinventou e vem se reinventando,
né? E aí a inteligência artificial, ela ajuda a gente, inclusive, a criar personalização dentro desse universo que a gente está vivendo aí digital, né? E outras, a gente está com medo de perda de profissão, mas outras vão ser criadas. Tem uma propaganda na Rússia que foi feita supostamente com Bruce Willis. Na verdade, o Bruce Willis foi o primeiro ator a licenciar a imagem dele, utilizando deepfake. Então, ele vendeu o direito de fazer o deepfake com uma empresa chamada Deepcake, né? Então, ele está com uma doença que justamente causa uma disfunção, uma dificuldade de se comunicar, e aí acho que essa é a forma de comercializar. Será que a gente vai ter outros astros aí que já partiram voltando a atuar, outras celebridades que vão se render a esse tipo de comercialização da imagem, né? Então, a nova tecnologia, ela vai permitir também outros desdobramentos aí do mercado, né? É uma questão do opt-in, né? Assim, você vai ter que, desculpa, Pedro, você vai ter que dar o seu opt-in, a gente falou isso no ensaio, assim, você vai escolher se você quer ser cremado ou não, você vai escolher se você é doador de órgãos, você vai escolher se você pode ser usado como futuro. É uma questão que, e se você não manifestar essa vontade, seus herdeiros, aí no nosso caso da Elis Regina e da Maria Rita, são os responsáveis, no final das contas, por dar esse tipo de autorização, né? Então, aquela manifestou em vida ou não, aí fica justamente para os herdeiros. E aí tem uma coisa interessante que você falou, Cíntia, que eu acho que é o poder da ideia, e para os publicitários, acho que o fator humano aqui entra muito nessa questão, que a gente quebrou alguns paradigmas com essa campanha, justamente colocando na mesa algumas coisas que são, tudo tem que ser na vertical. A marca tem que aparecer no primeiro segundo, não sei. Coisas muito longas, as pessoas não engajam. O poder da grande ideia é o poder da grande ideia, continua sendo isso. Se o assunto é bom, você assiste. Se o assunto não é bom, você muda. Como você mudava de canal, como você virava a página do jornal, como você scrolla o feed hoje em dia. Então, a questão toda é chegar na pessoa certa, do jeito certo e dar o match, como se diz hoje em dia. Eu lembrei do só acredito vendo, que agora não é nem mais uma frase que a gente pode confiar, né? Exatamente, acabaram com essa frase. Cristiano, sou super fã da campanha, viu? Adorei. Agora, deixa eu só concluir aqui que eu preciso sair, e antes de sair, já agradecendo, obviamente, o convite e o papo, que foi super rico. Então, muito obrigado aqui, pessoal, pelo convite e pelo espaço. Eu só deixar uma frase do Sundar, que ele falou outro dia, e eu achei muito interessante. Ele falou, inteligência artificial é importante demais para não ser regulamentada, mas ela também é importante demais para ser mal regulamentada. Então, acho que a gente vai ter que navegar nesse equilíbrio e entender até onde a gente pode ir como sociedade, e aí eu deixo para os advogados, sociólogos, eu sou engenheiro, né? Não entendo nada desse assunto, mas deixo aí para os advogados e sociólogos discutirem como a gente chega nesse equilíbrio social, né? Até onde a gente acha que a gente pode ir ou não com essas tecnologias, mas também a gente não pode limitar o desenvolvimento, porque tem muita coisa legal que essa tecnologia capacita a gente, né? Então, gente, muito obrigado, viu? Eu vou ter que sair agora, mas por favor, continue o papo aí. Obrigada, André. Valeu. Pessoal, a gente passou alguns minutinhos, mas eu acho que o pessoal ficou aqui super ligado na conversa. É bem interessante. Pedro, super obrigado por participar, estar junto. Eu acho que é super enriquecedor. Cris também, super legal também. Eu acho que ambos trouxeram muitos exemplos práticos. Aí, Cíntia deu uma aula também de como enmarcar, né, esse olhar crítico que a gente tem que ter em relação à inteligência artificial e aos novos usos, porque uma coisa que eu ficava pensando é assim, ou seja, realmente, como o André comentou, a inteligência artificial hoje consegue fazer as coisas normalmente acima da média, né? Olhando o horizonte para o futuro, isso só tende a melhorar ainda. Então, a nossa capacidade de pensamento crítico e criativo como seres humanos, profissionais, pais de filhos que estão na escola já utilizando ferramenta e tudo mais, ela tem que aumentar, né, essa capacidade crítica, criativa nossa, muito, né? Então, eu acho que é um momento bem interessante para a gente olhar para o nosso papel nesse desenvolvimento e utilização. Então, eu fiquei assim, com bastantes reflexões, eu acredito que as pessoas que nos acompanharam também. Então, bom, infelizmente eu tenho que encerrar. Só comentando também que a gente vai ter no dia 19 de setembro a próxima live, o próximo Ipsos Talks, onde a gente vai trazer, precisamente aqui para também
a gente falar um pouco de sociedade, de impactos, de um estudo também e novos dados que falam das preocupações do mundo e do brasileiro. Então, o que está na pauta social hoje do brasileiro, que obviamente começa a ser uma informação muito interessante também para o planejamento do ano que vem, porque nos ajuda a ver até a temperatura, né, do momento também, e a gente calibrar também os nossos planos, as nossas ações e tudo mais. Então, 19 de setembro, todo mundo vai receber o convite, provavelmente nessa semana ou na próxima, será a nossa próxima live. Então, bom, um grande prazer ter vocês aqui, ter podido conversar. Muito obrigado e bom dia e boa semana para todos nós. Prazer, gente. Foi super rápido. Eu queria mais. Nossa, muito. Tem muito mais assunto aqui. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Tchau.